Saudações, pessoal, aqui professor Job. Hoje a gente vai encontrar para discutir ultrassom novamente e como o nosso objetivo é 1% melhor todo dia, hoje eu destaquei como assunto uma forma da gente correlacionar ciclo menstrual e como as conexões de todo o eixo, desde a hipófise até os órgãos terminais, funcionam e a sua fisiologia normal e como que ela se apresenta nas imagens. Bom, nós temos a imagem desse infográfico aqui, onde nós podemos observar o seguinte: nós temos a progressão do folículo, desde folículo até passar pela ovulação, corpo lúteo e corpo albicans. Nós temos aqui um gráfico de como se comporta a temperatura corporal ao longo do ciclo menstrual. Ciclo esse que nós vamos chamar de ciclo menstrual de uma menstruação até outra, né? Aqui nós temos como se comportam os hormônios hipofisários e como que eles interferem nos hormônios que são produzidos distalmente e, por fim, como esses hormônios terminais agem ao nível dos órgãos alvo, né? Bom, o grande objetivo da natureza, eu vou chamar de natureza, vai ter quem chame de Deus, quem chame de Alá, quem chame de Shiva, e então assim, a questão aqui é a seguinte, que a criação entendeu que o corpo feminino foi feito para a procriação e para isso ele se prepara todo mês, né? Como que isso acontece? A mulher menstruou e a partir daí nós vamos começar a falar do ciclo menstrual. Menstruou. Quando menstruou, o que acontece? Para menstruar, houve um declínio dos hormônios e por conta disso teve a descamação do endométrio, ficou só a parte basal, então a mulher menstruou. E aí nós temos o início da contagem do tempo. Nós vamos ter o aumento crescente e lento e crescente de um hormônio liberado pela hipófise chamado hormônio folículo estimulante. E durante a liberação desse hormônio, os folículos que estão nos ovários, eles vão se desenvolver e o objetivo disso é chegar no ponto de liberar o óvulo, né? Bom, conforme vai liberando o hormônio folículo estimulante, vai havendo crescimento do folículo, como a gente pode observar aqui, e o aumento da produção de estradiol pelas células que circundam esse folículo. O estradiol, né, que é o estrogênio, ele vai estimular não só a proliferação do endométrio, o endométrio vai aumentar em espessura, como também vai estimular o aumento da liberação de hormônio folículo estimulante. Vai chegar um momento que nós vamos ter uma queda abrupta do hormônio folículo estimulante, causada por um pico do estradiol, e nesse momento nós vamos ter um pico de hormônio luteinizante e outro pico de hormônio folículo estimulante, que vai ser o momento que nós vamos ter a ovulação. E a partir daí começa a segunda fase do ciclo. A primeira fase do ciclo a gente vai chamar de fase estrogênica, né, ou fase folicular. A segunda fase a gente vai chamar de fase lútea, né, ou a fase progesterônica do ciclo. A progesterona ela é produzida pelo ovário no local onde havia o folículo que se rompeu para liberar o óvulo.
O objetivo da progesterona é fazer com que o endométrio, que já tinha aumentado de espessura, ele se modifique e fique mais amigável para receber um futuro embriãozinho e ali possa se alojar. Então vai aumentar a quantidade de vasos sanguíneos, vão criar-se glândulas para que ele possa, esse embrião possa se nidar, né? Possa se fixar. Bom, se acontecer a fecundação do óvulo e a criação do embrião, vamos continuar depois, né? O corpo lúteo ele vai produzir a progesterona até o tempo que vai se criar a placenta e então a placenta assume essa produção do hormônio progesterona. Se não tiver a fecundação do óvulo, a mulher ao final do ciclo vai menstruar. Bom, aí nós entramos na questão da associação das imagens com o ciclo menstrual. Então, eu falei para vocês que no início, logo depois da menstruação, nós vamos ter só a parte basal do endométrio, que é essa linha hiperecóica, né, essa linha branca que está na cavidade endometrial. Isso é apenas a parte basal do endométrio. Nós não temos nenhum folículo que domina, né, que se sobressai em relação aos outros. Então, nós estamos numa fase de, entre aspas, repouso desses órgãos. E então a gente vai começar imediatamente depois dessa fase a aumentar progressivamente o hormônio lá da hipófise, que a gente chama de hormônio folículo estimulante, e vai começar a produção de estradiol, porque o folículo vai crescer. E aí nós vamos ter um folículo que vai passar a ser o protagonista do ovário, e com isso nós teremos o crescimento, aquela fase proliferativa do endométrio. Então o endométrio ele passa a ter esse aspecto na ultrassonografia, o que a gente chama de aspecto trilaminar. Certo? Bom, depois disso nós vamos ter o pico de FSH e o pico de LH com a ruptura deste folículo, que vai deixar de ser o folículo e vai passar a ter um outro nome, que nós chamamos de corpo lúteo. O corpo lúteo é o que vai produzir progesterona. E por isso nós vamos ter uma nova mudança do aspecto do endométrio. O endométrio passa a ser chamado de endométrio secretor, né? Ele passa a ter esse aspecto hiperecóico e até antes da menstruação ele vai ter um aspecto homogêneo. Esse é o endométrio que é o endométrio amigável, né? O endométrio amigo do embrião. Se houve fecundação do óvulo, nós vamos ter a implantação do saco gestacional no endométrio e depois, quando formar a placenta, essa placenta que vai assumir então a função de produção de progesterona e será responsável por manter essa gravidez até fechar as 40 semanas. Se não acontecer a fecundação, se não acontecer esse fenômeno que a gente vê nas imagens aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma queda da produção de progesterona, porque o corpo lúteo ele tem uma vida útil de cerca de 14 dias, então ele
cai a quantidade de progesterona circulante, e aí os vasos sanguíneos que alimentariam todo aquele endométrio que a gente tinha visto, aquele endométrio hiperecóico, né? O sangue para de ir para todo aquele endométrio e fica só a parte basal de novo. E aquele excesso de endométrio é que é eliminado durante a menstruação. Então, aqui a gente tem uma correlação entre o que é fisiologia normal e os achados de ultrassom. Por isso que sempre é muito importante você, mulher, ter controle de como é o seu calendário menstrual, né? Você saber quando é que foi sua última menstruação, você ter conhecimento de quantos dias é seu ciclo, de você entender a normalidade do seu corpo, até para ajudar o colega que está fazendo o exame e você saber se está dentro do esperado, dentro do normal ou não. Pessoal, espero ter colaborado com vocês para a gente ter 1% de melhoria todo dia, né? Ficar 1% melhor todo dia. E espero que vocês se sintam à vontade de fazer comentários, de mandarem perguntas, né? Todas as perguntas serão respondidas. E a gente espera continuar com a companhia de vocês nos próximos vídeos, nos próximos encontros. Um grande abraço e fiquem com Deus.